O que nos faz ter resultado enquanto empreendedor e o que nos faz nos tornarmos pessoas de sucesso? Geralmente é os nossos hábitos. E quando a gente olha para os nossos hábitos de forma isolada, com as atividades pontuais que a gente faz no dia a dia, elas não parecem surtir tanto efeito assim. Por exemplo, se você faz atividade física, musculação, e você deixa de uma semana, 2 semanas na academia ou de praticar o teu esporte favorito, você não vai perceber uma diferença tão grande assim. As pessoas à tua volta não vão perceber também que você não foi na academia ou que você não fez a tua atividade se você deixar de fazer ela por 1 ou 2 semanas. Agora, no momento em que você deixa de executar a tua rotina ao longo de 1 ano, de 2 anos, é notório e é perceptível a diferença. Então, os nossos hábitos, eles são o acúmulo que a gente precisa de energia para nos trazer o resultado que a gente quer. Quando a gente olha para um empresário de sucesso, geralmente a gente tem olhado para o resultado do acúmulo de energia que ele teve ao longo de 1 ano, 2, 3, 5 anos empreendendo. E muitas vezes, se você está começando hoje a empreender, você precisa entender que mais importantes são os hábitos que você vem tendo e o quanto você vem conseguindo executar no dia a dia. Quando você olha para o que você faz hoje e quando você consegue dar esses pequenos checks, quando você consegue ter micro resultado diariamente e você começa a curtir isso, esses micro resultados, você começa a de fato curtir eles, a de fato comemorar esses micro resultados, é quando você começa a curtir a jornada. E quando você curte a jornada, vai ficar mais leve de caminhar. Então, se hoje você está começando um negócio, é importantíssimo que você tenha bons hábitos. Hábitos são como juros compostos ao longo de tempo. Se você pega empréstimos e você tem juros compostos trabalhando contra você, você sabe que isso tira a tua energia. Se você usa os mesmos juros compostos ao teu favor, você sabe que isso vai contribuir com o teu crescimento ao longo do tempo. E isso é a composição de hábitos. A gente sabe que no dia a dia talvez não vai fazer tanta diferença assim a curto prazo, mas a longo prazo é o que vai tornar muito diferente os resultados de pessoas que têm bons hábitos das pessoas que acabam não conseguindo ter hábitos que elevam os resultados. E por que é tão difícil também a gente tirar maus hábitos da nossa rotina? É tão difícil porque a gente não percebe de que forma eles acabam afetando a gente. Por quê? Porque a perda é no longo prazo. Talvez, se você não fumar, você tenha uma grande chance de não desenvolver nenhum tipo de doença, nenhum tipo, por exemplo, de câncer. Agora, se você fumar hoje um cigarro, amanhã outro, ou se você fumar todos os dias, talvez em 5 anos nada aconteça, em 10 anos nada aconteça, mas fato é que ao longo de uma vida inteira, você tem uma probabilidade, uma chance muito maior de ter complicações em decorrência de um hábito que momentaneamente não é tão prejudicial assim. É o juro composto trabalhando. Então, no momento que a gente entende que os nossos hábitos, pequenos hábitos, por menores que sejam, compõem os nossos resultados, a gente para de olhar para a meta e olhar para a meta como algo que a gente precisa alcançar ela. A gente começa a olhar mais para os nossos comportamentos do dia a dia. E esses comportamentos que acumulado ao longo de bastante tempo vai fazer com que a gente tenha um super resultado. Então, se hoje você de alguma forma se sente com pouco resultado, é porque você talvez empilhou maus hábitos ou então você não tem bons hábitos na tua rotina do dia a dia. E o que que a gente precisa fazer? Ajustar a tua rotina com hábitos, por exemplo, de leitura, hábitos de desenvolvimento, hábitos de networking, hábitos que te impulsionem a crescer, melhorar os teus ambientes. Ao longo de 1 ano, isso começa a fazer muita diferença. E aí você começa a sentar em mesas melhores, você começa a fazer melhores negócios e tudo começa a melhorar. Uma grande mudança, ela é a composição de vários pequenos hábitos executados ao longo de um tempo e não de um acaso por si só.